mês nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. E se você perdeu um dos nossos programas ou deixou de assistir o programa da semana passada, corra lá na nossa página do YouTube. Logo quando terminar o nosso programa e através da hashtag Jornada Bíblica, você pode recuperar ou assistir um programa que você não teve a oportunidade de participar aí da sua casa, estudando, entendendo um pouco mais da Palavra de Deus. E neste mês está nos ajudando a fazer esta jornada bíblica a professora doutora Francisca Silene. Ela já esteve aqui algumas vezes tratando de outros livros, né, das Sagradas Escrituras, e ela volta agora para estudar conosco os Atos dos Apóstolos. Um livro muito rico, um livro que nos traz muitos personagens e que nos ajudam a entender as primeiras horas da vida cristã. Por isso, convido mais uma vez a Silena para estar aqui entre nós. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. É uma grande alegria estar sempre nesse programa que é aquele que leva a palavra de Deus, né? Então isso é muito bom estar aqui. Muito obrigada. E Silena, aproveitando que você está aqui estudando a palavra de Deus conosco, queria fazer um convite, né, para tantas leigas aí das nossas comunidades. A Silena é leiga, estudou teologia, né, fez o seu doutorado na área de teologia bíblica, estimular também outras mulheres a se dedicarem ao estudo da teologia e da palavra de Deus. É sempre bom ter vozes femininas também que reflitam sobre a palavra de Deus e ajuda aí na dinâmica da evangelização da igreja como as primeiras discípulas do Senhor. Silena, estamos falando de um livro que tem muitos discípulos, muitos acontecimentos e muita gente. Você insistia conosco no programa passado que o Evangelho de Lucas termina falando aí sobre a ascensão do Senhor e depois a gente já parte lá para o livro dos Atos dos Apóstolos para entender um pouco como foi a missão aí dos primeiros discípulos do Senhor. Por que o livro depois começa falando da ascensão do Senhor? Então, Padre Rodrigo, a ascensão de Jesus, ela tem uma importância fundamental, né, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente porque marca a conclusão da missão, né, terrena de Jesus e, de certa forma, estabelece ou confirma, né, a autoridade de Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, é um evento realmente de suma importância, eu diria, né? E além disso, a ascensão de Jesus, ela abre caminho para a vinda do Espírito Santo, que ele já havia prometido, né? Que isso Lucas relata também no Evangelho. Então ele abre esse caminho para a vinda do Espírito Santo e exatamente no dia de Pentecostes, né? O que é essencial para capacitar os apóstolos para a missão. Então, por isso que ele dá a ordem, né? Jesus dá a ordem, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a força do alto. Então, a ascensão está muito ligada na ordem, né? Também que Jesus deixa e depois na questão mesmo do derramamento do Espírito. Então, é interessante a gente olhar para os dois livros, né? E perceber que há, então, essa ligação, né? E que é exatamente o evento da ascensão que dá essa continuidade. Eu acho que é um pouco essa questão e que a gente vê que não há nenhuma quebra nessa continuidade, exatamente porque é muito forte a narrativa, né, da ascensão do Senhor. E após a ascensão do Senhor, os apóstolos começam um trabalho muito árduo junto com os primeiros discípulos, de anunciar, de levar a palavra de Deus a muitas pessoas. E surge aí, aparece com muita força, né, um personagem, que é Pedro. E qual o papel de Pedro aí após a ascensão do Senhor, neste primeiro momento da evangelização? Então, se a gente lembra de Pedro, né, no período da paixão de Cristo, a gente não imagina que ele tivesse essa força toda, né, logo depois da ascensão, né?
enfim, não vou relembrar todo o relato da paixão, mas só da negação de Pedro, a gente lembra disso e fala, nossa, como Pedro agora, né, no relato do Atos dos Apóstolos, muda. Então, depois da ascensão, no Pentecostes, né, Pedro faz um importante discurso. Eu falei que tem vários discursos, né? E esse primeiro discurso é diante da multidão ali em Jerusalém, e ele está muito disposto a disseminar a fé em Jesus Cristo, em dizer que ele é o Messias, né? Para aqueles judeus que vão anualmente, né, ao templo. Então ele faz esse grande e importante discurso logo, né, depois, e naquele dia parece ter 3.000 pessoas ali. Então, assim, ele fala, né, com convicção, digamos assim, e então há ali já uma grande conversão depois do seu discurso. Então, a mensagem central dele nesse discurso é a proclamação do Evangelho, né? É a proclamação do Evangelho, Atos 2, 14, 41, a gente pode acompanhar, né? Quem está em casa também é bom ir lendo, né, os capítulos, a gente está nisso. E aí lá ele enfatiza nesse discurso quem é o Messias, que Jesus é o Messias prometido, né? E a morte e a ressurreição trouxeram, então, essa grande oportunidade da salvação, do perdão dos pecados, né? De que todos possam se arrepender, enfim. E aí Pedro vai, né, com o seu discurso, levar, então, toda essa mensagem, iniciar todo esse caminho também, né? Pedro parece, né, que está com toda a força ali, e está realmente, né? Então Pedro os instrui a todos lá, que estão naquele momento, a arrepender-se e depois a batizar-se, né, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e também depois recebem o Espírito Santo, né, como resultado, né, daquele grande momento. Então, Pedro se torna realmente um dos principais pregadores do Evangelho, né? A gente vai falar de Paulo também, mas Pedro, então, inicia toda essa jornada e ele realiza milagres, ele é testemunha de muitas conversões. Então, Pedro teve um papel importante no estabelecimento das primeiras comunidades em Jerusalém e depois em outras cidades também. É muito legal, né, a gente perceber que lá no relato da paixão, ele nega e se esconde, e aqui ele se torna aí aquele que vai à frente, abrindo as fronteiras para que os discípulos possam ir também com ele, anunciando e testemunhando o Evangelho. E por que então, nos Atos dos Apóstolos, a gente percebe que o autor procura dar, né, e relatar com muita vivacidade os prodígios realizados por este grupo de Jesus, que são os apóstolos na cidade de Jerusalém? Certo. E eu queria só lembrar assim, que é incrível como a gente percebe os ensinamentos de Jesus serem transportados para esses apóstolos, né? Como os sinais, por exemplo. Os sinais, eles servem, de certa forma, para mostrar e para dar confirmação divina, né? Assim como quando Jesus estava na sua missão terrena, os seus sinais também confirmavam a presença divina dele e do Pai, né? Então, naquele momento dos apóstolos, fica uma sensação de assim, os milagres serviam como evidências, né? Como evidências poderosas do poder de Deus e da veracidade do Evangelho, eu me perdi agora aqui na palavra, mas ele confirma, ratifica, né? Uma autoridade para aquilo que os apóstolos estão fazendo, né? Uma autoridade de serviço, na verdade. Exatamente. Né? Então, esses milagres conferem autenticidade, acho que era essa a palavra que eu queria achar, autenticidade ao ministério, né, dos apóstolos. E também ele serve como, digamos, para mostrar que os apóstolos estavam ali agindo sob o poder de Deus. Eles não estavam agindo ali por si só, né, por uma vontade humana, mas eles estavam agindo ali sob o poder de Deus,
e que então dava toda essa validação, né? E autoridade, né? Porque eles precisavam que as pessoas confiassem, né? Até hoje, né, a gente confia naquele testemunho dos apóstolos. Então, é um pouco isso, né? Agora, uma outra coisa, os milagres muitas vezes aconteciam em público, né? E aí, diante de testemunhas, tinham muitas pessoas, normalmente uma multidão. E o que poderia, esses sinais, esses milagres, atraíam a atenção cada vez mais das pessoas, como acontecia no caminho de Jesus também. E aí fortaleciam, né, atraíam mais pessoas e, ao mesmo tempo, fortaleciam aqueles que ainda estavam na procura da verdade, né? Então, é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que o relato, né, desses sinais vão transformando tanto os leitores da época quanto, acho que até chegar até nós, né? E muitos sinais foram feitos. Eu não vou relatar porque vai ficar muito comprido, mas a gente tem aí a cura do coxo, que é logo o primeiro, né? Milagre que Pedro e João fazem na frente do templo. Então eles são muito ousados. Então o livro de Atos vai dando para a gente uma percepção do quanto esses apóstolos foram fortalecidos, né, para poder fazer essa missão, ou iniciar, né, toda essa missão. Enfim, teve ressurreição, né, teve libertação quando eles foram presos, enfim, teve vários tipos de sinais aí que vão fortalecendo então e fazendo-nos entender, né, dessa força do Espírito no plano de Deus. Enquanto você falava, Silene, eu pensava assim, nossa, o quanto foram ousados, né? Naqueles lugares que Jesus mais foi indagado, eles iam entrando e com ousadia iam anunciando a mensagem do ressuscitado através dos sinais. Silene, mais uma vez quero agradecer pela sua presença no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida, e na próxima semana estaremos aqui novamente com você.